Olá, boa noite, bem-vindos a mais um comentário do Evangelho da Casa de Francisco, instituição mantenedora do Lar de Clara. Então vamos chegando, sejam bem-vindos. Muito bem, entrou a primeira pessoa, Evana Martins, deve ser minha prima. Bem-vinda, Evana. Muito bem, em um par de minutos podemos começar. Vamos dar um tempinho aí para as pessoas chegarem. Erclis, bem-vinda, Erclis. Bem-vinda, Manuela. Boa noite. Vamos lá, temos 4 pessoas, 5 pessoas. Agora Sandra. Ei, que saudade, Sandra. Sandra, que é do nosso grupo de estudo. Tarcísio Filho, boa noite. Muito bem, muito bem. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para mais um comentário do Evangelho. Esperamos que em breve estejamos juntos pessoalmente. Esta é a nossa expectativa. Com todo mundo com vacina no braço, certamente logo estaremos de volta em nossa amada casa, ok? Mas enquanto isso, as atividades da Casa de Francisco continuam, inclusive os grupos de estudo e estes breves comentários do Evangelho que acontecem toda quarta-feira, hoje excepcionalmente, começando às 21 horas. Foi um pedido que Simone prontamente atendeu. Estava trabalhando ainda todo o meu local de trabalho aqui. Não deu tempo de voltar para casa. Mas vamos lá. Então já podemos começar. Hoje, boa noite, Gorete, Sandra. Falaremos sobre capítulo 19, a fé remove montanhas, o item 11, instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Eu vou ler alguns trechos desta seção, deste subcapítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e em seguida comento, ok? Muito bem. Então, queria destacar esse primeiro item que diz assim e que nos traz a ideia da fé raciocinada, que é exatamente o que o Espiritismo busca propagar, ok? Preciso é que a base da fé seja forte e durável, porque se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levanta, pois, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. E essa base sólida em que a fé deve se apoiar é o que nós chamamos de fé raciocinada. É aquela fé que tenderá a não ser hesitante, vacilante, porque ela é ancorada não só no sentimento, numa intuição de que existe algo superior, que existe um Deus Senhor, né, de toda a criação, que existe uma justiça e uma misericórdia em suas leis, que existem sempre espíritos, né, benévolos a nos proteger, enfim, sendo eles o maior, né, Jesus Cristo. Quando nós temos a plena consciência por meio da razão de que isso existe, isso se dá por meio do estudo, do conhecimento, do debate. Nós vamos construindo a base sólida para essa fé florescer, se desenvolver. E aí não é qualquer ventania, qualquer vendaval que vai abalar o edifício, o condomínio da nossa fé, correto? Então, aí continua. Tem depois a fé com que ela contém de belo e de bom, com sua pureza, com sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais.
Ok, acreditamos em Deus porque somos criatura deles, então trazemos de alguma maneira um germe, né, de que ele existe. Então se trata de algo intuitivo, algo inato, né, que está presente na sociedade de todas as épocas, em todos os lugares, alguma noção da existência de algo superior. Só que, além disso, além desse sentimento, nós podemos tentar, né, conceber ou pelo menos acreditar na existência e confiar em Deus também com base na razão, a partir do axioma, que acredito que todos conhecem, segundo o qual não existe efeito inteligente sem uma causa inteligente. Ou seja, as leis que regulam o universo do ponto de vista físico e moral obedecem a uma inteligência suprema, inteligência superior. Do contrário, o universo seria um completo caos, né? Então, partindo da premissa de que existe uma causa inteligente, um efeito inteligente, ou seja, tudo que existe, né? A força criadora e mantenedora da ordem de tudo que existe só pode ser inteligente. E aí vocês podem chamar essa força inteligente como quiserem, nós chamamos de Deus, ok? E aí continua, a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Corolário seria uma proposição que precede outra, trazendo um acréscimo de conhecimento, né, que vai explicitar aspectos que estavam latentes. Então, a esperança e a caridade, como está dito aí, são corolários, são antecedentes da fé. E a fé, para ser proveitosa, já que estamos falando sobre esperança, mas sobretudo sobre caridade também, a fé tem de ser ativa. Então, eu trago agora para vocês ainda um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: pregai pelo exemplo de vossa fé para incutirdes essa fé nos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras. E aí, com a licença de vocês, eu trago duas passagens do apóstolo Tiago, meu xará, tá? É o Tiago Menor, tá? Um dos apóstolos de Jesus, que na verdade, em sua epístola, uma de suas cartas, disse o seguinte, que vai ao encontro disso que nós estamos falando. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, olha a sacada, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tá? Então, as obras no bem, o trabalho no bem, a caridade enfatiza, reforça a própria fé. E é uma maneira de expressar a fé também. No momento em que você trabalha no bem, invariavelmente você tem fé em si mesmo, que pode ser melhor, tem fé que vai tornar o mundo melhor, de alguma maneira, correto? Então, a fé e a caridade, elas estão ali juntas. E uma fé que não é acompanhada de obras, ou seja, do trabalho no bem, como está dito aí, é uma fé estéril, contemplativa, né, que não vai engrandecer, né, a própria pessoa e o mundo em que essa pessoa vive. E completa o apóstolo Tiago: fé inoperante, sem trabalho, que materialize o ideal nobre em benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. E agora, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, este item, né, a fé, mãe da esperança e da caridade, disse o seguinte: a fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se àqueles que não a tinham ou mesmo não desejariam tê-la. A fé sincera encontra palavras persuasivas que vão à alma e sabemos que não existe nada mais que arrasta, que de fato convence de forma irreversível do que aquela fé que é acompanhada da reforma moral ou do trabalho no bem.
Imaginem, por exemplo, se vocês tentam transmitir, né, tentam passar para outra pessoa o conhecimento que você tem sobre determinada fé, determinada crença, só que você mesmo não se transformou em razão de sua fé. Você continua sendo o mesmo desastre moral, a mesma tragédia de ser humano. Como você conseguirá conseguir outras pessoas, outros adeptos, né, para a sua doutrina, para a sua crença, para a sua fé, se você mesmo tem essa fé apenas inoperante ou contemplativa, como está dito aqui, correto? Então, isso até mesmo flerta com um dos vícios morais que talvez seja um dos piores vícios morais existentes, que é a hipocrisia, que é quando as suas palavras não correspondem aos seus atos, ou contradizem ou são incoerentes com os seus atos. Sim, propague, professe o bem, né? Mas que as suas atitudes sejam de alguma maneira condizentes com o que você diz. Do contrário, né, estaremos caindo nesse terrível vício moral que é a hipocrisia. Muito bem? Então, foi isso, ok? Eu espero ter transmitido aqui uma boa mensagem a vocês, que de alguma maneira faça a diferença na vida de vocês, que traga alguma reflexão. Muito bem? E deixo aqui meu abraço aos senhores e às senhoras. Espero reencontrar vocês em breve, lá na Caucaia, precisamente na Iparana, comunidade dos Guaiés, em nossa querida Casa de Francisco. Um beijo no sorriso de vocês e até a próxima. Tchau!